já teve a sensação de deixar de começar a fazer alguma coisa porque não é um momento ainda, porque falta um pedacinho para você ter o cenário ideal? Talvez você já tenha adiado o início daquele projeto porque falta você aprender um frameworkzinho, alguma coisinha a mais. Já aconteceu isso com você? E se você já passou por isso, eu tenho uma má notícia para te dar. Você é um procrastinador, e do pior tipo. Porque normalmente quando a gente está procrastinando, a gente sabe que está procrastinando. Mas em vez disso, você conseguiu a desculpa perfeita. Por quê? Se você não tem um equipamento que você precisa para começar e não tem dinheiro para comprar, o que você pode fazer? Se você precisa aprender uma linguagem, um framework, alguma coisa, e você não tem aquele tempo para aprender, a culpa não é sua, né? E aí é que tá. A culpa é sua, só que o problema é que você está olhando na direção errada. E é aí que tá a armadilha, porque se você não olhar para a direção certa, para o real problema, você vai ficar preso nesse ciclo para sempre. Sempre vai ter um equipamento melhor, sempre vai ter um framework mais novo, mais hypado, sempre vai ter isso. Então você vai entrar num loop infinito. Muitas vezes, falando de programação, eu gosto de chamar de a síndrome do eterno estudante, onde você acha que você sempre precisa de mais um pouquinho para começar, para dar o primeiro passo, para vender o primeiro projeto. E aí que está o problema. Você tem que entender que o teu primeiro projeto vai ser ruim. E é assim com todo mundo. Normalmente isso acontece porque a gente acaba se comparando. A gente pega o que a gente sabe hoje, o que a gente consegue fazer hoje, e a gente compara com pessoas que já estão fazendo isso há muito tempo. E quando a gente vê a qualidade do que a gente consegue fazer e a qualidade do que as outras pessoas estão fazendo, parece que a gente não deve começar até conseguir atingir esse nível de produção. E isso é um grande erro. Durante minha trajetória, minha carreira e criando conteúdo, eu conheci todo tipo de caso. Eu conheci gente que há um ano atrás não sabia programar e já começou uma carreira, já vende seus projetos. E eu conheci gente também que durante anos nunca deu o primeiro passo, nunca vendeu o primeiro projeto ou conseguiu de fato se colocar no mercado, fazer alguma coisa. E muitas vezes eu vi que o problema era exatamente esse, né? Era não entrar no mercado porque achava que precisava de mais. Eu conheci um professor de jogos uma vez que ele sabia fazer vários joguinhos interessantes, só que o sonho dele, a vontade dele era fazer um game AAA, né? Um game muito bolado, muito legal, com gráficos absurdos, etc. E ele conseguia fazer jogos simples, né? Só que o que era o problema? A vida não para. Então ele precisava ter um emprego para conseguir sustentar. Ele tinha um emprego como programador Java. Na época, acho que ele ganhava em torno de R$2.500. R$2.500 naquela época era muito mais do que é hoje. E ele não podia largar o emprego para ter a dedicação de tempo necessária para criar o game que ele queria. O que ele fazia? Ele não criava jogo nenhum, né? Ele foi dar aula de jogos e tal. Você via que ele tinha tudo para fazer. Ele tinha todo o conhecimento para fazer. Só que ele não dava esse primeiro passo porque para ele não fazia sentido fazer um jogo mais simples do que aquele que ele queria. Só que enquanto ele estava fazendo isso, um monte de gente está fazendo jogos simples, principalmente para celular. Daquela época para cá surgiu vários joguinhos, como por exemplo Flappy Bird. Eu não gosto desse exemplo, mas eu preciso dar porque é um exemplo que choca. Enquanto ele ficava ali na busca eterna por fazer um jogo AAA que talvez ele nunca vá conseguir o tempo para fazer, o cara do Flappy Bird faturava $100 mil por dia com um joguinho super simples de 2D. Mas por que eu tô dando esse exemplo se eu não gosto dele? Claro, Flappy Birds é 1 em 1 milhão, mas para cada um Flappy Birds que fatura $100 mil por dia, tem, sei lá, milhares de jogos que faturam $10 mil por mês. E se ele fizesse um jogo que faturasse, que fosse $2 mil por mês, ele estaria ganhando muito mais do que ele ganhava com o emprego de 8 horas dele. E ele tinha toda a capacidade de fazer isso. E aí é que vem a parte mais legal. Quando a gente pensa na criação de alguma coisa, normalmente o que vem na nossa cabeça é a barreira técnica.
É o que eu preciso de equipamento, o que eu preciso de conhecimento técnico para fazer com que aquele produto exista. Mas esse é só um pequeno passo do processo. Porque além de fazer um produto existir, você precisa fazer com que as pessoas conheçam ele. Você precisa entender dos processos de como disponibilizar esse produto para as pessoas. E tudo isso é muito parecido para um jogo pequeno, para um jogo grande, para um projeto pequeno, para um projeto grande. Então, por exemplo, se a sua vontade é criar aplicativos, mas você não tem o tempo, a disponibilidade para fazer aquele aplicativo do jeito que você quer. Tá, beleza. Se você fizer um menor e colocar na loja, você vai ter aí a dificuldade de colocar na loja, conseguir aprovação. Você vai entender como que esse processo todo funciona. Você pode fazer uma campanha de marketing para ele, entender quais são as dificuldades de mostrar para as pessoas aquele projeto que você fez. Tudo isso você pode aprender com um projeto pequenininho, que você pode fazer em uma semana, talvez, ou naquele tempo livre que você tem. Então, todos esses aprendizados, eles vão ser úteis para quando você puder, de fato, fazer o teu projeto maior. E é exatamente o mesmo processo. Isso é que é legal. E, na verdade, é até mais inteligente. Porque é muito melhor você perder o seu tempo aprendendo tudo isso com um projeto que te levou uma semana e não custou tanto tempo, esforço, dinheiro para colocar aquilo no ar, do que você começar a bater cabeça e ver que não é tão simples assim ter um produto de fato num projeto que você investiu talvez meses, anos e talvez muito dinheiro nisso. Talvez você tenha que ter contratado alguém, ter chamado um parceiro. Não é muito mais simples você perder esse tempo ou investir esse tempo num projeto que não vale tanto e ter o mesmo aprendizado? E talvez você esteja pensando, Igor, mas isso não tem nada a ver comigo, eu não quero criar um produto, então isso não se aplica a mim. Só que se você quer ser freelancer ou você quer ter uma carreira, acontece a mesma coisa de uma maneira um pouco diferente. Eu vi muita gente que queria ser freelancer, aí aprendeu HTML, aprendeu CSS, mas aí precisava do JavaScript. E aí quando aprendeu o JavaScript, precisava de mais alguma coisa, uma linguagem de back-end, podia ser PHP, Node. Aí aprendeu essa linguagem, só que agora faltava um framework, ou Laravel, ou React, alguma coisa sempre vai faltar. E esse que é o problema. Durante as últimas semanas eu me mudei e eu fui buscar uma empresa de mudança. Claro, fui para a internet, busquei várias empresas e encontrei o site de algumas delas. A empresa que eu fechei, assim como várias outras, tinha um site super simples, que dá para fazer tranquilamente só com HTML e CSS. Algumas nem formulário de contato tinha. E mesmo assim são empresas aqui do Canadá, funcionando, faturando e sustentando famílias, né? E alguém fez esse site para eles. Alguém produziu isso. Então só com HTML e CSS você já consegue fazer alguma coisa. Você já consegue dar o primeiro passo, vender o primeiro projeto. Claro que você não tem que parar por aí. Mas olha só, às vezes você fica preso a eu não tenho um computador que rode um sistema um pouco maior, que rode React, que rode Node, que rode não sei o que. Eu só tenho um Raspberry Pi. Cara, com Raspberry Pi dá pra você fazer um site HTML, CSS, fazer tua primeira venda, juntar ali um dinheirinho, você faz 5, 6, 10 sites desse e aí junta um dinheirinho pra comprar um computador um pouquinho melhor, aprende um pouquinho mais, pega alguns outros projetos e assim você vai evoluindo. A questão aqui, o ponto central é, você nunca vai estar pronto, você nunca vai se sentir pronto. É muito normal, principalmente entre desenvolvedores, sempre achar que falta alguma coisinha, que não está preparado para um cargo. Só que você nunca vai saber se você não tentar. Quando eu peguei a minha primeira vaga de júnior, eu não sabia se eu estava pronto. Eu era estagiário durante um tempo, eu acreditava muito em mim, mas eu não sabia se eu ia dar conta. E deu tudo certo, pouco tempo depois eu virei pleno, e assim foi. Só que muita gente que estava ali junto comigo, que era tão capaz quanto eu, não deu esse passo, não virou júnior junto comigo, porque simplesmente eles achavam que faltava alguma coisa. E esse medo, ele é paralisante. Você não pode deixar esse medo te paralisar. E eu acho que essa é a mensagem desse vídeo. Não caia nessa armadilha, não deixe que o medo de não estar pronto seja suficiente para que você não dê o primeiro passo. Então eu quero saber de você, deixa aqui nos comentários o que você vai começar hoje,
qual que é o teu plano para 2020, o que você pretende começar sem deixar que nada te impeça, sem procrastinar mais, sem colocar a culpa em equipamento ou um conhecimento avançado e etc. Dá para fazer muita coisa com o básico, tá? E se você é totalmente iniciante, quer um material que te pegue pela mão, te tire do zero, te leve até o primeiro projeto, inclusive com módulos onde a gente fala sobre isso, sobre como falar com o cliente, como vender para o cliente, como buscar esse cliente. Então vou deixar aqui nos comentários um link para o meu curso, dá uma olhada lá. Se atender as suas expectativas, se inscreve, porque a galera que está fazendo está curtindo muito, tem muita gente lá que já deu o primeiro passo, já vendeu o primeiro projeto e não deixou se paralisar por achar que sempre falta alguma coisa a mais a aprender. Então essa é a mensagem que eu tenho para hoje, eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo, valeu!